Olá a todos, eu irei fazer a apresentação do assunto virtualização das funções de rede, as NFVs, tema este proposto pelo professor Helder May, da disciplina de Sistemas Distribuídos da Universidade Federal do Pará. Eu me chamo Henrique e irei tratar acerca do assunto e dar uma breve introdução e dissertar um pouco a respeito do tema. Bom, o que seriam as NFVs? NFV é uma possível solução para alguns problemas há tempos presentes na indústria de telecomunicação. Geralmente, os serviços providos por empresas de telecomunicações, a exemplo, Oi, Vivo, TIM, etc., consistem em operadores de rede implantando dispositivos físicos proprietários, cada um deles executando funções necessárias para um dado serviço, além de montarem a topologia da rede de dispositivos, encadeando-os da forma correta, usando o espaço físico disponível para a rede. Isso leva a uma reciclagem lenta de produtos e dependência em hardware especializado. Ou seja, com qual proposta surge as NFVs? Elas surgem com a proposta de lhe dar mais livre arbítrio de certa forma, para poder utilizar não equipamentos, não hardware, como ele coloca aqui, dispositivos físicos proprietários, ou seja, você fica, entre aspas, refém de dispositivos físicos, a exemplo aqui da ilustração ao lado, né, de roteadores, firewalls, gateways, switches, etc. Ali na parte laranja, ele mostra para você como é feito o serviço de NFV. Você não necessita de dispositivos físicos, mas sim de dispositivos, de certa forma, virtuais, que a gente vai ver mais à frente, são as nossas VMs. E um dos benefícios, já dizendo, é que você não fica refém de proprietários que forneçam somente aquele serviço para somente tarefa. Você tem ali um dispositivo genérico, que a partir desse dispositivo você pode implantar uma VM nele e você vai conseguir executar em um só dispositivo ali o roteamento, o serviço que oferece switch, hub, firewall, etc. Para contra-atacar essa dependência em relação às empresas que fabricam hardware especializado e a consequente manutenção especializada e lenta renovação da entrega de serviços, sem ter que pagar demais, cobrar demais dos clientes para atingir tal objetivo, algumas provedoras se juntaram e propuseram o NFV, que é basicamente a prática de desacoplar as funções de rede comumente executadas por dispositivos proprietários, construídos com tal objetivo em mente do software que as executa. Ou seja, quando você tem ali uma manutenção especializada, que você precisa deslocar certa equipe de suporte para fazer um determinado reparo em uma rede de uma empresa, ou independente de onde seja, mas você tem esse custo de deslocamento, custo de tempo e custo financeiro. Com as NFVs você consegue fazer isso de uma forma remota, de uma rede central, onde você não precisa ter esse custo de deslocamento. Claro que você não vai levar o custo para zero, né? Você tem o custo também do suporte, que o serviço da mão de obra também é cobrado. Mas só de você não ter que gastar tempo, e como muitos dizem, né, tempo é dinheiro, você já tem aí um benefício muito grande aí na implementação das NFVs. Bom, isso é alcançado virtualizando tais funções, como a de um firewall, roteador ou gateway, em máquinas programáveis de uso comum, servidores e switches, por exemplo, por meio de máquinas virtuais nelas instanciadas, funcionando como qualquer nó numa topologia de rede. Bom, falando um pouco aqui de como é dividido, né, as NFVs, a arquitetura dela. Ali na borda da arquitetura, na parte mais de fora, digamos assim, temos as NFVs. O que são as NFVs?
prover o recurso físico necessário para a execução das VNFs. Nela estão contidos o armazenamento, processamento e conexões de rede, virtualização, que virtualiza os recursos físicos de armazenamento, e conexões de rede, por exemplo, computadores conectados através de switch, e uma camada de virtualização que virtualiza os recursos físicos de armazenamento e processamento que podem ser representados agora por máquinas virtuais, e também os recursos de conexão de infraestrutura, passando a serem representados por conexões lógicas entre duas VMs, ou seja, essa borda da arquitetura, as NFVIs, são, a grosso modo falando, a parte física, ou seja, vai ser ali o seu roteador, vai ser ali o seu switch, não um aparelho específico, mas digamos que de certa forma genérico, que vai conseguir atribuir várias funções em um só dispositivo. Aqui na média, aqui entre após as NFVIs, temos as VNFs, são a unidade central de trabalho de um sistema NFV. É a implementação virtualizada de uma função de rede que pode ser executada em cima de uma NFVI. Elas podem, em teoria, executar qualquer função previamente gerenciada por hardware específico na rede, como, por exemplo, roteadores, switches, servidores DHCP e firewalls. Um serviço, portanto, é uma oferta de uma ou mais VNFs ao consumidor geral, ou seja, as VNFs é o lado implementado da tecnologia NFV, é onde você vai trabalhar de certa forma, onde a mão de obra vai exercer ali o seu papel, o seu serviço, é onde você vai agir em conjunto com as NFVIs, que são aparelhos físicos, implementando as VNFs, dependendo do serviço que você esteja necessitando. E ali mais adentro temos as NFV Mano, né, que são os orquestradores e os gerenciadores, como qualquer outra área de rede, né, ou de computação em geral, necessita dessa área de gerenciamento. Bom, é o módulo que se encarrega de criar e providenciar as VNFs de forma automatizada, configurar as VNFs e a NFVI, e também gerenciar e orquestrar os recursos físicos e virtuais numa NFVI e nas VNFs, além de controlar o ciclo de vida dos recursos de hardware sendo usados. Embora ele foque em tudo que diz respeito ao âmbito virtual de NFV, ele também pode oferecer compatibilidade aos modelos tradicionais de gerenciamento de rede. Ou seja, como o próprio nome diz, né, ele é o orquestrador, ele é a parte da arquitetura que faz ali a junção, né, a compactuação da tecnologia com, com as VNFs e das NFVIs, né? Ele faz ali a junção das duas, fazendo assim o papel ser exercido da melhor forma possível. Temos aqui uma ilustração, né, ali mais à direita, a, o orquestrador, né, o gerenciador, agindo de forma conjunta, né, unindo ali as NFVs com as NFVs. Vamos aqui a alguns benefícios, né, que essa tecnologia traz para o mercado. A aplicação do NFV acrescenta muitos benefícios, contribuindo para uma grande mudança no cenário das indústrias de telecomunicações. Um deles é a redução dos custos de equipamentos, reduzindo o gasto com hardware e facilitando a implantação de novos serviços, além de melhorar a eficiência e o desempenho da rede. A velocidade de serviço é melhorada alterando remotamente o software sem precisar de visitas ao site para instalar um novo hardware. Ou seja, você tem ali um baixo custo de manutenção e um baixo custo na aquisição de novos hardwares também, né, que não são mais específicos, e sim você pode com um só realizar diversos serviços ali numa empresa ou independente do local que seja. O NFV também otimiza as configurações de rede em tempo real, com base nos padrões atuais de tráfego e demanda de serviço. Os serviços de rede podem ser controlados de forma centralizada, como já foi dito, né, implantadas dinamicamente na rede para atender às necessidades de cada aplicação sob medida. Os serviços podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com as necessidades, possibilitando diminuir o número de servidores em operação fora dos horários de pico, concentrando a carga de trabalho em um número menor de servidores.
Ou seja, com essa flexibilização, você consegue, dependendo da demanda, de certa forma, se você necessita de uma demanda maior na parte ali do horário comercial, você consegue fazer essa flexibilização com as NFVs, assim reduzindo o custo de energia elétrica, de gasto, né, especificamente do aparelho que ele vai ter, etc. Também reduz o consumo de energia, né? Acabei de falar, através de recursos de gerenciamento de energia em servidores, além de que com a flexibilização da carga de trabalho é possível controlar o uso de servidores necessários, o que possibilita economizar energia durante a noite, por exemplo. Apresenta maior velocidade de tempo de lançamento no mercado, minimizando o ciclo de inovação das tecnologias de rede, proporcionando a evolução de novos recursos. É possível executar instalações e testar referências na mesma infraestrutura, oferecendo uma integração mais eficiente, reduzindo os custos de desenvolvimento e o tempo para levar à prática no mercado. Ou seja, quando você tem ali uma nova tecnologia surgindo, para você realizar essa implementação, como você tem ali, digamos que uma central para fazer essas atualizações, você consegue minimizar ali o custo o custo e o tempo de que isso possa ser lançado ali na sua plataforma, na sua empresa, com as NFVs. Ele permite que as operadoras forneçam serviço personalizado e conectividade para usuários, aplicativos, sistemas internos ou outras operadoras de rede, compartilhando o mesmo hardware e oferecendo uma separação segura através do software. Com essa flexibilidade, é possível definir zonas de segurança, isolar elementos de rede comprometidos e impedir propagação de malware de forma mais simples através do gerenciamento proporcionado pela virtualização. Ou seja, quando você tem ali um aparelho que é capaz de fazer, de lidar, de fornecer vários serviços, você consegue fazer essa divisão e você consegue, através de um só, proporcionar várias tarefas, né, dependendo da sua demanda. Bom, em contraproposta, né, a gente tem alguns desafios aqui com relação às NFVs. Embora a infraestrutura de NFV seja uma inovação agradável ao cenário de telecomunicações, de nada lhe adiantará se o serviço fornecido através dessa abstração se mostrar inferior ao uso de hardware proprietário com implantação mais lenta, porém mais segura. Para que NFV possa competir com a estrutura atual de serviços de rede, ela deve funcionar de maneira semelhante em termos de performance, segurança e outros, se não melhor que esta vigente, de forma que o cliente final não perceba mudanças no funcionamento ou até se surpreenda com a melhora que essa implementação traria aos serviços de rede. Alguns desafios que a implementação de MFV enfrentará são a performance. Então, como dito anteriormente, se você tem um serviço ali, uma tecnologia nova, que não lhe dá como consequência nada de lucro ou um serviço melhor que o que você já possui, não faz sentido nenhum você querer trocar, né? Então, se a performance das NFVs, da implementação das NFVs, por exemplo, na sua empresa, não for benéfica, você não vai, ou não for, de certa forma, ali esteja no páreo, né, com a que você já tem, porque ela já tem o benefício de você ter um custo reduzido ali com manutenção e com os aparelhos. Então, se ela estiver ali no mesmo páreo da sua rede atual, você ainda assim tem benefícios. Melhor ainda se ela te apresentar um ganho aí de performance na sua empresa, aí no seu serviço, no que você oferece. Segurança. Esse é um dos maiores desafios para manter NFV uma tecnologia possível de ser aplicada. É difícil manter um ambiente seguro, sabendo que as VNFs podem vir de fornecedores diferentes, gerando instabilidade e possíveis brechas de segurança, que elas podem ser usadas por companhias terceiras, além dos recursos de rede e armazenamento compartilhados. Assim, uma brecha pode levar à invasão total do sistema. Para isso, cada VNF deve ser protegida em relação às outras. Assim, uma falha pontual não se tornaria geral. Ou seja, ali, com as VNFs, né, sendo produzidas a partir de vários fornecedores, você não sabe a forma como ela foi trabalhada ali, criada, né? Então, isso pode gerar uma certa cautela, uma certa dúvida a partir da mão de obra que
que produz ali as VNF perdão, as NFV de fato, né, que vão estar contidas nas VNFs. Simplicidade. É necessário garantir que as futuras plataformas NFV sejam mais simples de se operar que as atuais, que contam com um complexo grupo de plataformas de rede e sistema de suporte, se mostrando uma dificuldade para a implantação de redes NFV. Ou seja, né, se você tem ali um serviço novo, porém simples de ser trabalhado, de ser configurado, você tem ali um atrativo a mais, né, para a tecnologia. Bom, qual a mudança, né, que as NFVs propõem aí no cenário de rede? NFV é uma tecnologia que pode ser aplicada a qualquer manipulação de pacotes e plano de dados. Com isso, as operadoras de internet têm feito testes e começado a implantar essa infraestrutura. Dessa forma, é possível suprir as demandas dos consumidores, diminuindo a infraestrutura necessária. A implementação desse processo requer qualificação de mão de obra para que os funcionários estejam aptos a controlar os novos sistemas. Assim, o sistema se torna mais automatizado, reduzindo as operações manuais, que, consequentemente, beneficia financeiramente as empresas. Então, quando você tem aqui uma tecnologia nova assim implementada, como tudo é novo, assim como a mão de obra também vai ser nova, né? Você vai ter ali um novo sistema, então você precisa se qualificar, você precisa primeiro entender como ele funciona para você assim poder trabalhar com ele. Então essa é uma mudança aí no cenário de rede que a gente pode perceber com a implantação desse sistema IFV. Consequentemente, o desafio das operadoras é migrar suas operações para um ambiente baseado em software, estudando as possibilidades de reutilização de sistemas e processos já existentes, minimizando o impacto que essa transformação causa em relação à troca de tecnologia e mão de obra qualificada. No Brasil, o processo vem acontecendo gradativamente, porém as operadoras continuam cautelosas. É importante entender que já existem previsões para o lançamento dessas tecnologias, porque elas entendem sua necessidade em um futuro próximo devido ao crescimento da demanda de dados. Ou seja, né, quando as empresas ali elas têm cautela por questão de lucro, né? Você tem uma empresa, você quer ter lucros, então você não vai fazer ali a migração de um sistema para outro de forma abrupta, podendo comprometer ali o lado financeiro da sua empresa. Então é importante realizar essa mudança de forma gradativa. Alguns casos de uso das nossas NFVs. Equipamentos do local do cliente, SPs. Este é um dos casos mais aparentes dos benefícios da abstração de função de rede virtual. Normalmente, os serviços são passados apenas por um roteador geral para os clientes, e grande parte do serviço entregue pelas operadoras está localizado na casa dos clientes, na forma de dispositivos físicos, que requerem espaço para instalação e precedência nas funções executadas. Então, aqui como na ilustração do lado, né, você pode ver ali a figura de um roteador fazendo seu papel de roteamento. E ao lado do mais direito ali nós temos as nossas NFVs, né, que são implementadas ali nas nossas NFVIs consequentemente fazendo o seu serviço de forma mais qualificada, digamos assim. Caso haja necessidade de atualizar os serviços oferecidos por tais operadores, por exemplo, fim de suporte para serviços suficientemente desatualizados. Se mudar as configurações do dispositivo não fosse suficiente, trocar tais dispositivos para cada cliente, resultando num capital operacional, esforço grande demais apenas para manutenção e custo de compra de equipamentos ou de manutenção para clientes que podem até deixar de receber tais atualizações. Tomando proveito da virtualização que a NFV promete, pode-se virtualizar algumas funcionalidades numa infraestrutura gerenciada pela operadora, por exemplo, liberando espaço para consumidores, além de acelerar e facilitar o processo de atualização dos tais serviços virtualizados. Mudanças e funcionalidades extras podem ser adicionadas e implementadas diretamente pela operadora, espalhando-as como atualizações para os clientes, reduzindo o custo de tempo e tal manutenção. Ou seja, se você tem ali uma
uma tecnologia nova, uma atualização nova ali para o seu sistema de rede, você pode fazer isso de forma remota, né? Através da sua central. Bom, e qual a relação que NFV tem com a nossa disciplina de sistemas distribuídos? Um exemplo que pode ser referência nesse contexto, né, que utiliza e engloba os dois assuntos, é a computação em nuvem. Em geral, esse conceito se baseia no modelo que possibilita o acesso pela rede a uma quantidade arbitrária de recursos configuráveis, de rede, armazenamento, processamento, de forma flexível e altamente automatizada e otimizada, provendo e liberando a quantidade necessária de recursos com gerenciamento e ou supervisionamento mínimo por parte dos provedores do serviço, podendo ser acessada a partir de qualquer tipo de dispositivo, celular, PC, servidores, etc., dependendo apenas da demanda de seus usuários, que podem ser vários. Esse conceito se assemelha ao que a NFV almeja alcançar, mas com as funções específicas de rede e não aplicações de TI. E por fim, concluindo, né, o NFV propõe solucionar problemas no cenário de telecomunicações através da virtualização de sistemas que eram feitos em hardware, migrando suas operações para um ambiente baseado em software e diminuindo a infraestrutura necessária. Porém, como essa proposta ainda é nova, ainda há muitos pontos a serem melhorados para a total virtualização da rede. Essa proposta tem passado por um processo lento de estudo e desenvolvimento, devido a um grupo de pesquisa fragmentado. Porém, suas propostas de diminuição de custos têm o potencial de melhorar os serviços de telecomunicações como um todo, tanto na parte da empresa quanto para o lado do consumidor. Para que a virtualização fosse completamente eficiente, seria necessário interagir o NFV com o SDN, que é uma outra tecnologia, um outro tipo de rede que a gente não vai tratar aqui nessa apresentação. E computação em nuvem, tendo assim o aproveitamento de tais tecnologias para melhorar o desempenho. Porém, o que acontece atualmente é que raramente essas três soluções são usadas simultaneamente. A migração para um ambiente baseado em software acontece com bastante cautela, através de muitos estudos sobre a possibilidade de reutilizar processos já existentes. O impacto dessa transformação poderia causar grandes transtornos com relação à troca de tecnologia e necessidade de mão de obra qualificada. Com isso, essa troca vem acontecendo gradativamente. A crescente necessidade pelo aumento de demanda de dados sugere que a virtualização aconteça em um futuro próximo. Bom, então, como o assunto de NFV é um pouco novo e foi criado recente, a gente pode ver aqui que os grupos de pesquisa são fragmentados, então você descobre algo ali, você descobre algo aqui, e é tudo muito novo, assim como você ter uma mão de obra qualificada nessa área é um pouco difícil por ser um assunto novo. Então, a implementação e as formas como a empresa trata a tecnologia é de forma gradativa, visando aí a cautela, né? Por se tratar de algo novo e que ainda está entre aspas, em fase de teste. Bom, queria agradecer a todos que prestigiaram a apresentação e muito obrigado.